Os anjos do Senhor já têm o teu endereço, sabem exatamente onde você está. E vai chegar, viu? Vai chegar em tuas mãos algo que você está há muito tempo aguardando. E o que vai chegar será melhor do que você estava esperando. Você vai perceber que Deus ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Teve gente que olhou para você e disse, ali não vai dar em nada, ali não vai conseguir, ali vai parar. Só que essas pessoas, elas vão saber que no céu tem um Deus que cuida e zela por você. A bênção que chegou para Elias foi de um jeito que, se ele contasse, muitos duvidariam. Assim também será com você, viu? Vai ter muita gente que não vai entender como você foi ajudado, como a porta se abriu, como a resposta veio. Teu testemunho vai deixar muita gente sem explicação, confusa. Deus será glorificado nessa situação. E você saberá que Ele é o Deus que envia, o Deus que faz, o Deus que olha para você com misericórdia e libera a bênção repentina. Vai ser assim, um de repente. No de repente as coisas mudam, no de repente as coisas acontecem. Um de repente tão grande na sua vida que você vai dizer, realmente, Deus realizou o desejo do meu coração. Escuta, você está precisando do quê? De uma providência? Aí nessa causa, nessa situação, pois é, Deus já marcou o momento certo para te entregar essa bênção. Ele vai colocar nas tuas mãos algo que vem para enxugar as tuas lágrimas. Eu declaro pela fé e profetizo em nome de Jesus, esse algo vai chegar em tuas mãos mais rápido do que você pensa e vai fazer brotar uma alegria imensa no teu coração. Olha, escreve já aqui para mim, nos comentários. Eu tomo posse dessa providência na minha vida. Escreve, a bênção de Deus vai me encontrar. Isso. Ela vai procurar você no seu endereço, vai chamar pelo teu nome, vai bater na tua porta e na hora você saberá. Isso é presente de Deus para mim. Se você crê, diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Deus te escolheu para ouvir essa mensagem e para receber também a oração que hoje farei por você. Só que antes eu quero que você preste muita atenção nessa história que eu vou te contar. Existe uma escritora cristã americana que em um dos seus livros ela contou uma experiência que mexeu profundamente com ela. Ela tinha viajado para uma cidade próxima para participar de um seminário cristão. Quando o evento terminou, um amigo que também estava ali presente se ofereceu para levá-la de carro até o aeroporto. Enquanto combinavam o trajeto, um senhor que estava ali por perto ouviu a conversa e perguntou, vocês vão para o aeroporto? Será que, eu poderia ir com vocês e aproveitar a carona? Os dois sorriram e responderam, claro, sem problema algum, venha com a gente. Já no carro, a conversa então começou a fluir. Um amigo da escritora, curioso, perguntou àquele senhor, o senhor é daqui mesmo? Trabalha com o quê? E o homem respondeu, eu trabalho em uma organização cristã. A gente organiza retiros, seminários, encontros de formação em vários lugares do país. Na mesma hora, algo acendeu no coração do rapaz. Sério? Ele disse animado. Olha, eu não sei se é a mesma, mas foram seminários de uma organização assim que mudaram a minha vida. O senhor se interessou. É mesmo? Como é que foi isso? Então o jovem começou a contar. Disse que anos antes ele estava num momento muito difícil, vazio por dentro, sem direção, sem fé. Um amigo insistiu para que ele fosse a um seminário cristão, que aconteceria em 2008, num retiro específico daquela região. Ele não tinha grandes expectativas, mas acabou indo. Foi naquele encontro que tudo mudou. Ele ouviu mensagens que confrontaram e curaram o coração. Participou de momentos de oração que marcaram a alma. Foi ali que ele entendeu o Evangelho de verdade e decidiu entregar a sua vida a Jesus. Depois desse primeiro seminário, ele passou a participar de outros, organizados pela mesma instituição. Cada novo encontro aprofundava a fé, corrigia rotas, restaurava áreas da vida. Com o tempo, ele começou a ver a transformação alcançar a família inteira. Sua irmã se tornou missionária, ele mesmo sentiu o chamado para trabalhar com comunicação cristã e anos depois tornou-se editor de uma revista evangélica que alcançava milhares de pessoas. Ele então concluiu dizendo com os olhos brilhando,
Se eu não tivesse ido àquele seminário em 2008, se aquela organização não tivesse feito aqueles encontros, a minha história seria outra. Minha vida, minha família, tudo teria seguido por um caminho completamente diferente. Enquanto ele falava, o senhor no banco de trás foi ficando cada vez mais atento. Em alguns momentos, ele interrompia apenas para confirmar detalhes. Esse seminário foi em 2008? Naquela chácara fora da cidade? Foi, respondeu o rapaz. E tinha um tema sobre renovo espiritual e chamado? Tinha sim. Como o senhor sabe? O senhor não respondeu de imediato. Ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a janela, respirando fundo. A escritora percebeu que alguma coisa tinha mexido com ele. Ela e o amigo chegaram a pensar se, em algum momento, de repente, tinham dito algo que o incomodou. Até que, finalmente, com a voz embargada, ele disse: eu preciso te contar uma coisa. Esse seminário de 2008 que você falou foi organizado pela mesma organização em que eu trabalho até hoje. E mais do que isso, foi o primeiro grande evento que eu criei ali. Eu fui o responsável por idealizar, planejar e coordenar todo aquele retiro. O rapaz arregalou os olhos, a escritora também. E o senhor continuou. Na época, eu orei muito, me dediquei em cada detalhe, sonhei com o que Deus poderia fazer naquela conferência. Mas, para ser sincero, o número de participantes foi muito menor do que a gente esperava. Quando o evento terminou, eu saí com a sensação de ter falhado com Deus. Olhei para o relatório, para as cadeiras vazias e pensei, eu não fiz diferença alguma. Não fui capaz de fazer dar certo. Carreguei por anos a ideia de que aquele seminário tinha sido um grande fracasso na minha vida. Ele fez então uma pausa, engoliu o choro e completou. E hoje, dentro desse carro, por acaso, ou melhor, pela providência de Deus, eu descubro que justamente aquele seminário que eu considerei um fracasso foi usado por Deus para salvar a tua vida, alcançar a tua família e, através de você, tocar milhares de outras pessoas. Aquele momento virou um altar dentro do carro. A escritora mal conseguia conter as lágrimas. O rapaz ficou sem palavras. O senhor, com os olhos cheios de água, parecia estar recebendo uma resposta que ele não sabia que ainda precisava. Um simples pedido de carona acabou se tornando um recado direto do céu. O que aquele homem tinha passado anos chamando de fracasso, Deus estava chamando de semente. A situação que ele queria apagar da memória foi exatamente a que Deus escolheu para mostrar: eu vi o teu esforço, eu vi a tua entrega. Mesmo quando você pensou que não tinha alcançado ninguém, eu estava trabalhando em silêncio. Você não falhou. Você plantou e eu fiz crescer. A escritura terminou a história dizendo que aquele encontro foi para ela um lembrete muito claro de algo que a gente esquece o tempo todo. Nós medimos resultados, Deus mede fidelidade. Nós olhamos para números, Deus olha para corações. Nós chamamos de pequeno o que Deus está usando para algo gigante. E acima de tudo, aquilo que fazemos por Deus nunca é esquecido por Ele. Ele se lembra das vezes em que você continuou servindo, mesmo cansado. Das orações que você fez em silêncio, achando que ninguém estava ouvindo. Das vezes que você deixou tudo de lado para acompanhar esse momento de fé. Dos projetos que você considerou fracos ou pequenos demais. E no tempo certo, Ele organiza encontros, caronas, histórias cruzadas, testemunhos inesperados, só para te mostrar aquilo que você achou que não fez diferença nenhuma. Foi exatamente o que usei para mudar a história de alguém. Aleluia! No reino de Deus, nenhum esforço sincero é desperdiçado. Nunca. Talvez você passe anos achando que o que faz é pequeno demais, que o seu esforço é insignificante, que ninguém vê, ninguém valoriza. Mas Deus está vendo o seu propósito. Talvez você pense que, por não ser alguém conhecido, famoso, relevante aos olhos das pessoas, a sua vida não tenha tanto valor assim. Ei, Deus te conhece pelo nome, desde antes de você nascer. Ele viu cada detalhe da tua história, cada batalha, cada lágrima. Talvez você ache que o trabalho que você faz é muito simples, né? Qualquer um faria. Que o que você faz não tem importância. Mas quando você trabalha com alegria, quando você faz o seu melhor, quando você serve com o coração, isso é uma forma de adorar o Senhor.
Para Ele nada em você é simples. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a obra-prima das mãos dele. Talvez você se sinta, quem sabe, não valorizado, esquecido, deixado de lado, mas Deus reconhece o seu valor. Talvez você olhe para trás e veja erros, falhas, decisões nas quais se arrepende, mas Ele vê além do que aconteceu. Ele olha para além da superfície. Ele enxerga o seu coração e conhece a verdadeira intenção do seu compromisso com Ele. Você não foi esquecido, não foi abandonado. Deus se lembra de você. Por isso, eu quero que você eleve as suas esperanças. Endireite aí os seus ombros, erga a cabeça. As pessoas podem, de repente, te esquecer, mas Deus jamais irá te esquecer. Outros podem te prejudicar, amigos podem te trair, gente em quem você confiava podem te deixar justamente quando você mais precisa. Mas Deus é um amigo que se mantém mais próximo do que um irmão. Talvez você tenha levado golpes duros, talvez esteja orando há muito tempo e tenha a impressão de que o céu está em silêncio. Talvez tudo esteja demorando mais do que você gostaria. Mas Deus não se esqueceu de você. Não se esqueceu dos seus sonhos, das suas esperanças. Não se esqueceu das injustiças que você sofreu. Não se esqueceu dos anos de sacrifício, dos anos em que você lutou, se doou, permaneceu fiel, mesmo sem nada mudar. Escuta, é apenas uma questão de tempo, até que você comece a colher as sementes que plantou. Deus não abandona os seus. Ele sabe qual é a vocação na sua vida. Sabe exatamente por que te colocou aqui. Você precisa fazer tudo o que estiver ao seu alcance no plano natural. Mas aquilo que você não puder fazer, Deus vai providenciar no plano sobrenatural. O que é que você acha que Ele não pode fazer? Você tem um parente que parece ter se desviado demais dos caminhos do Senhor? Eu te asseguro, Deus não o descartou. Por causa das suas orações, Deus se lembra dele. Talvez você esteja lutando contra uma doença e se sinta como se nunca fosse ficar bem, né? Ei, nós servimos a um Deus que não é limitado pelo plano natural. Não importa o quanto as coisas pareçam difíceis no visível, não importa quantos obstáculos existam no seu caminho, Deus não se esqueceu de você. A doença não pode te impedir. Seus inimigos não podem te impedir. Demissões, processos, decisões injustas não podem impedir o que Deus determinou. Ele disse que tiraria você do fundo do poço, colocaria seus pés sobre a rocha e poria uma nova canção na sua boca. Então, recupera o seu ânimo. Eu sei que às vezes você sente como se ventos fortes tivessem te derrubado. Às vezes dá a sensação, de estar sozinho, esquecido, sem saída. Mas não se apegue apenas à situação de momento, nem às circunstâncias ao seu redor. Você não foi esquecido. Deus se lembra de você. Ele se lembra dos sonhos que plantou em você. Ele se lembra dos sacrifícios que você fez. Uma mensagem no seu WhatsApp pode te trazer uma grande notícia. Uma conversa pode te dar uma ideia que muda tudo. Uma porta que estava fechada pode se abrir de repente. Nada pode afastar você do destino que Deus desenhou para a tua vida. E de repente, Deus, creia, irá se manifestar de maneira incrível, trazendo oportunidades, concedendo bênçãos para realizar os teus sonhos, curando o seu corpo de um modo sobrenatural, te fazendo vencer obstáculos, te ajudando a derrotar inimigos e conquistar a vida de vitória que Ele já reservou para você. Amém? Você crê? Toma posse? Glória a Deus. Eu quero orar por você. E hoje, de modo especial, quero interceder por 3 áreas muito importantes da sua vida. A primeira é a sentimental. A segunda, a financeira. E a terceira, tão importante quanto as outras, é a área espiritual. Você aceita essa intercessão? Aceita essa bênção especial nessas 3 áreas da sua vida, sentimental, financeira, espiritual? Então hoje eu vou orar por você. Antes, eu quero te pedir algo. Compartilhe essa oração. Envie hoje para o máximo de pessoas que você puder. Isso, copie o link e envia para os contatos do seu WhatsApp. Eu acredito que existe muita gente agora em um lugar de desespero, precisando ouvir uma direção e receber essa oração. Então, compartilha. Seja hoje um instrumento de Deus na vida de alguém. Eu sempre creio que em tudo Deus tem um propósito. Eu não sei qual exatamente é a sua situação, mas se você está me ouvindo nesse momento é porque Deus tem algo muito especial para você, um plano maravilhoso para a tua vida. Ele quer que você tenha paz, Ele quer que você tenha sucesso, Ele quer que você prospere. Olha, quando Deus escreveu a tua história,
Ele não escreveu derrota, não escreveu fracasso, não escreveu separação de família, não escreveu angústia, nem depressão. Quando ele escreveu sobre você, ele declarou: será um grande homem, será uma grande mulher, será uma pessoa com propósito, terá uma família abençoada. Então, ora comigo agora. Coloque também aqui o seu nome, só o meu nome. Isso. Compartilhou? Deixa também o seu like se eu gostei, se eu curtir. Se prepare então nesse instante. Vamos formando uma grande e poderosa corrente de orações. E enquanto eu estiver orando, o reboliço de Deus estará começando na tua vida. Deus Pai é Todo-Poderoso, com toda a fé do meu coração. Mais uma vez eu entro na tua presença, de coração aberto, Pai, em favor dessa pessoa que está agora orando comigo e precisando tanto de uma bênção, de uma resposta, de um milagre. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que hoje o Senhor abençoe de maneira especial a área sentimental da vida dessa pessoa. Deus, coloque as tuas mãos nesse casamento, nesse noivado, nesse namoro. Deus, dê a essa pessoa sabedoria para conduzir esse relacionamento com maturidade, com respeito, com amor. Ajuda esse casal, Pai, a se entender melhor. Desconecta esse homem e essa mulher de más influências. Afasta essa terceira pessoa que só quer destruir essa família. Abençoa também, Deus, quem está solteiro. Ensina essa pessoa a esperar em Ti, a confiar que o Senhor já tem alguém preparado para a vida dela. E durante esse tempo de espera, Pai, a livre de pessoas falsas, manipuladoras, tóxicas, agressivas. Tira desse coraçãozinho a mágoa, a amargura. Tira o ressentimento desse coração que sofreu rejeição, separação. Cura interior dessa pessoa, Pai. Levanta a autoestima dela, que ela consiga resgatar o amor próprio. Deus, eu também oro hoje pela vida financeira dessa pessoa. Pai, abra diante dela portas, crie caminhos, crie oportunidades, para que o recurso que ela precise chegue até as mãos dela. Dê ideias novas, Pai. Crie conexões divinas. Traga oportunidades de trabalho, de negócios, criatividade. Favor diante das pessoas importantes e certas. Corta ciclos de dívida, de aperto financeiro, de humilhação financeira. Ensina essa pessoa, Pai, a administrar o que tem, mas também surpreenda essa pessoa com aquilo que só o Senhor pode fazer. Deus, que essa pessoa prospere e tenha daqui para frente até para emprestar. Deus, oro também nesse momento pela vida espiritual dessa pessoa. Que ela, Pai, tenha prazer na Tua presença, na Tua palavra. Prazer em estar perto de Ti. Eu creio que o Senhor é um Deus poderoso, que ouve as nossas súplicas, que acolhe os nossos pedidos. Por isso eu te peço agora, realize um milagre urgente na vida dessa pessoa que está orando comigo. Tira o desgaste emocional, o desgaste físico, psicológico. Remova a fraqueza, os pensamentos de desistência, as vozes que dizem que não vale mais a pena. Faz cair por terra, Pai, toda opressão. Entra, meu Deus, com providência nessa situação difícil que ela tem vivido. Traz neste momento a vitória que essa pessoa tanto precisa. Oh, Deus, haja com o Teu poder na mente dessa pessoa que me acompanha agora. Ela tem fé em Ti. O que ela não tem, Pai, é iniciativa e força e disciplina necessárias para fazer o que ela sabe que precisa ser feito. Estou falando com você, sim. Você tem que se cuidar mais. Cuida da tua saúde. E você precisa ter disciplina, força, motivação para isso. Escuta, você não pode mais ser alguém complacente com a tua saúde. Viu? Pai, traz neste momento a vitória que essa pessoa tanto precisa. Ouve e atenda o clamor desse teu filho, dessa tua filha. Que ela viva de hoje em diante um tempo de restauração. Que receba, Pai, uma porção dobrada das tuas bênçãos por cada injustiça, vergonha, perda, atraso que enfrentou. Que agora ela receba poder para seguir adiante em todas as áreas. Que todas as bênçãos que estão até aqui retidas no mundo espiritual sejam liberadas e que essa pessoa viva a partir de hoje um tempo de restituição, de portas abertas, de favor constante e de provas diárias da Tua bondade.
Levanta a tua mão se puder e diga comigo: obrigado, Senhor, pelo milagre que eu estou prestes a viver. Obrigado, Deus, pela vitória que eu estou prestes a receber. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Respira fundo. Solta o ar. Toma posse da sua bênção, do seu milagre, da sua vitória. Copie o link dessa oração e envie para no mínimo 3 pessoas representando a Santíssima Trindade. Copie o link dessa oração e envie para os contatos do seu WhatsApp. Faça isso, viu? A Bíblia diz que no momento em que você ora, a maré da batalha começa a mudar. E é exatamente isso que está acontecendo agora no mundo espiritual. A sua bênção, creia, já foi liberada. A sua vitória foi colocada em movimento. As correntes já começaram a se soltar. As pessoas certas já estão sendo posicionadas. Favor, cura, avanços, crescimento, prosperidade, tudo isso já está a caminho, se aproximando de você, da sua casa, da sua vida. Você crê? Escreve aqui: eu creio, meu irmão. Quero que você receba agora esse abraço bem forte, apertado, demorado. Eu te amo em Cristo Jesus. Que Deus te guarde, proteja e abençoe de modo forte, tremendo e poderoso.